Está no ar mais uma edição do AmbaCast, o podcast oficial da Agência de Notícias Brasil Árabe. Olá, você está ouvindo mais um episódio do AmbaCast. Eu sou a jornalista Bruna Garcia e aqui falamos a respeito dos países árabes para você, brasileiro. Hoje o nosso tema será cultura e arte. Vamos trazer um pouco para vocês de cinema árabe, artes plásticas árabes, música árabe e literatura árabe. E quem está conosco para esse bate-papo é a diretora de cultura da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, Silvia Antibas. Bem-vinda, Silvia. Olá a todos. É um prazer enorme estar aqui de novo com vocês, falando de cultura e artes árabes. Muito bom. A Silvia é descendente de árabes, é historiadora e curadora de arte. Trabalhou na Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo e ganhou o prêmio Unesco Sharjah para a Cultura Árabe 2019. Esse prêmio é um reconhecimento daqueles que trabalham pela propagação da arte e da cultura árabe no mundo. Um baita reconhecimento, né? E a Silvia está aqui hoje para dar dicas para nós de filmes, livros, músicas e artes plásticas árabes. Já é final de ano, hora de relaxar um pouco. Então a gente pediu para ela fazer uma sugestão em cada área para dividir aqui com vocês. Mas antes, Silvia, eu queria que você contasse um pouco para nós como se posicionam hoje os países árabes como produtores de arte. É uma região de onde vem muito cinema, muita música, literatura e artes plásticas? Então, antes de mais nada, queria esclarecer que o mundo árabe é absolutamente diverso, né? Então, quando a gente fala de mundo árabe, não tem uma unidade em tudo isso que a gente fala. São mundos em regiões geográficas diferentes. Nós estamos no Oriente Médio, com Síria, Líbano, Palestina, Jordânia, enfim. O Golfo, que são os Emirados, Kuwait, Arábia Saudita, enfim, os nossos primos ricos, como eu brinco, né? Temos na África, o norte da África, com o Magrebe, Tunísia, Argélia, Líbia e Egito, e a África subsaariana, que tem Ilhas Comores, Sudão, Somália. Então, esse mundo é absolutamente diverso, cada um com características específicas da sua região, da sua geografia, do seu mundo do entorno. Então, não existe um mundo árabe, uma produção cultural unificada, ela é diversa e, por isso, extremamente interessante. Só queria também, como você mencionou que estamos chegando no fim do ano e precisa relaxar um pouco, Bruna, eu queria dizer que nesses anos aqui de pandemia, a cultura foi importantíssima. Eu diria que a gente conseguiu suportar isolamentos e, enfim, todas as neuroses da pandemia, porque a cultura ajudou muito. Quem não viu filme, quem não leu um livro, quem não viu série de TV, enfim, lives de música, aprendeu cursos online, aprendeu línguas, visitas virtuais a exposições, entendeu? Então, eu diria que a cultura ajudou a gente a não enlouquecer nessa época de pandemia. É a importância da cultura. Tem toda a razão, com certeza. Então, como a cultura árabe não é única e unificada, quais seriam os principais países aí que você destacaria como grandes produtores de arte? Eu acho que cada um tem sua característica, cada um tem sua tendência maior, né? Eu acho que, assim, por exemplo, na questão com relação ao cinema, a gente acompanha há anos, faz 15 anos mais ou menos, a Mostra de Cinema Árabe do Instituto de Cultura Árabe. A Câmara Árabe apoia esse evento há mais de 15 anos e é um momento que a gente consegue ver a diversidade dessa produção. Tem países que são realmente produtores de cinema, principalmente a gente pode citar o Egito, o Líbano e o Magrebe também, que tem muito apoio de coprodução. Esses países conseguem ser locais de produção de filme, como o Marrocos, enfim, eles fazem promoção de seus
de suas terras, né, de seus locais para filmar. E produtores mesmo, né, eles têm muita coprodução com a Europa, com os Estados Unidos e América, Canadá, e que tem apoio financeiro para a produção de livros. Existe agora uma produção crescente no Golfo, está surgindo uma produção de cinema com apoio dos governos locais. Também é muito interessante a gente ver essa indústria cinematográfica crescendo no Golfo. A Síria, países em crise, também tem grandes apoios, né, de internacionais. A Síria, a Palestina também tem muita coprodução, então fazem muitos filmes palestinos, tanto dentro do país como fora do país, então eles têm muito apoio para a realização desses cinemas. Os filmes árabes, no geral, eles são temas pesados e dramáticos que revelam realmente a realidade vivida por lá, né? Mas também vale destacar as comédias, que são muito pouco divulgadas aqui no Brasil. Existe uma produção de comédias árabes que podem ser vistas no streaming, né? E também, às vezes, em viagem de avião. Em viagem de avião, eu aproveito, às vezes, e vejo algum outro tipo de filme, de gênero da produção árabe. Principalmente também no Egito, eu já vi produções de comédia no Kuwait. Enfim, é muito interessante ver essa produção de comédia, que os filmes que vêm para cá normalmente são filmes mais de cabeça, enfim, para discutir a realidade, né? Mas existe uma produção divertida também. Sim, até no pavilhão do Kuwait, lá na Expo, tinha uma área falando da cultura do país e eles estavam destacando com vídeos das comédias antigas deles. Eu achei sensacional. Muito legal. Silvia, mas então vamos lá, quero saber uma listinha então de preferidos sua. Que filme você mais gostou, mais recomenda atualmente para os nossos ouvintes? Eu tive pensando aí na sua pergunta, né? E eu vou destacar algumas coisas de protagonismo das mulheres no mundo árabe, de diretoras femininas. Também não vamos discriminar os homens, mas assim, existe um protagonismo cultural de mulheres no mundo árabe. Tem palestinas, egípcias, libanesas, sírias, tunisianas, marroquinas, emirates, também vi um filme de um emirate, e argelinas, e inclusive da Arábia Saudita, também uma diretora de cinema que fez um filme lindo que se chama O Sonho de Vádida. É imperdível, a diretora chama Haifa Al-Mansur. Esse filme não é nem tão recente assim, eu acho que é de 2015, alguma coisa assim, passou numa mostra de cinema e mostra a história de uma menina saudita que queria ganhar uma bicicleta. É super bonito o filme muito sensível e emocionante. Esse filme é possível ver em algum streaming aqui no Brasil? Sim, provavelmente. Tá. Acho que sim. Tá? Tem algum outro que você saiba que esteja nos principais streamings que a gente possa ver? Sim, tem filmes. Tem vários filmes que eu gostaria de destacar. Eu poderia ficar falando uma lista enorme, né? Falando de mulheres, vale destacar também a Nadine Labak, né? A diretora libanesa, que ganhou o Oscar de melhor filme em 2019, com o filme Cafarnaum. É um filme realmente impactante, é um filme que você sai pensando na vida, enfim, de tragédias humanas que a gente vê todo dia na rua. A história de não vou dar spoiler aqui, mas assim, a história de um menino de 12 anos que cuida de um bebezinho, enfim, é um filme extremamente impactante e foi ambientado no Líbano, e eles ganharam o Oscar, eu acho que vale a pena. A Nadine Labak é famosa, além de muito bonita, ela tem uma produção muito interessante, e ela também faz um filme com um certo humor, né, que é o filme o Caramelo, né, que é da mesma Nadine, e que ela é uma espécie de Sex and the City libanesa, assim, vamos dizer assim, né, então a história de algumas mulheres, é muito divertido o filme,
mas também mostra a realidade do cotidiano num bairro libanês, né? Outro filme que também gosto muito, que é também impactante, é de 2012, esse é do diretor Mohamed Diaby, e fala sobre um tema que é muito atual, chama Cairo 678, é um filme egípcio e fala sobre assédio sexual a mulheres, também muito impactante lá é um filme egípcio, muito interessante. Tem uns filmes clássicos que eu gosto muito, Lemon Tree, que é lindo, que fala também sobre a convivência entre israelenses e palestinos, como é difícil essa convivência, barrando entre o humano, político, religioso. Então, é bem interessante. Excelente. Já anotei aqui as dicas, então, Lemon Tree, Caramelo, Cafarnaum e O Sonho de Hadija, e o Cairo 678. E agora vamos passar então para os livros. Eu queria saber sobre os autores árabes, que também são muitos e muito diversos, né? E agora a gente está tendo, inclusive, mais traduções de livros deles no Brasil, que está garantindo para a gente um pouco mais de acesso a essa literatura. Então, eu queria saber que livro ou autor você recomenda a leitura, se tem também um grande clássico e um livro mais atual que acabou de chegar aqui no mercado brasileiro. Como você mencionou, Bruna, nós estamos numa fase super positiva na questão de tradução, né? As editoras têm cada vez mais se interessado em traduzir livros de autores de regiões diferentes do mundo, né? Então, e os árabes contemporâneos entraram aí nessa história, que eu acho extremamente importante para, como você disse, acesso e descobrir esse novo mundo, esses novos mundos, né? Vale destacar também que nesse processo havia uma dificuldade de achar tradutores, né? Porque tradução de um livro ou de uma poesia é uma criação também, né? É totalmente diferente de uma tradução de catálogo, de contrato, esse tipo de serviço que a Câmara, inclusive, presta com seus tradutores. Mas uma coisa é você traduzir uma poesia e um livro, e outra coisa é você traduzir contratos e rótulos, enfim. Existe um grupo na USP, que é sob o comando da Safa Jubran e do Michel Sleiman, que tem formado esse grupo de tradutores que, assim, de primeira linha, são alunos que não são árabes e não árabes também, né? Que é muito interessante esse interesse, e está permitindo essa acessibilidade à literatura. Existem também algumas editoras, como a Tabla, do Rio de Janeiro, que tem feito um trabalho maravilhoso, que está feito em parceria com o Emirado de Sharjah. Ela tem o apoio do Emirado de Sharjah para a tradução de livros. Existem vários movimentos nos países árabes para incentivar a tradução de livros desses novos autores, o que é bem... para a gente é muito compensador, para a gente vale muito a pena, né? Baseado nisso, nessas novas traduções que foram lançados o Arador das Águas, da escritora Hoda Barakat, né, que é um livro lindo, que fala de coisas familiares para nós aqui também do Brasil, fala sobre um comerciante de tecidos, e a vida e a rotina em Beirute, né? Então, são livros deliciosos de ler, muito profundos, e mostram também essa dificuldade de viver em países em constantemente crise e em clima de guerra, vamos dizer assim, que tem lá, e ataques. Também eles traduziram Mahmoud Darwish, que o clássico, né? Um poeta palestino, que muito profundo, são livros que eu imagino a dificuldade que os tradutores tiveram para fazer, né? Terrível. Deve ter sido muito difícil. Caprichou, porque realmente é muito difícil de você conseguir traduzir o Darwish. Sim, eu acho que foi o Michel Sleiman que traduziu os do Darwish. Inclusive, o último livro dele que saiu aqui no Brasil, 11 Astros, foi premiado agora na Feira de Sharjah, Feira do Livro de Sharjah, dessa edição, né?
A Safa também traduziu, eles já traduziram vários livros, então tem o Michel Sleiman também traduziu, e eu fico imaginando essa mistura de prosa e poesia que o Darwish faz, e